Sabe, às vezes, ainda me pergunto como é que isto tudo aconteceu. Estou aqui no terraço do que ele chama de nosso apartamento, que é, na verdade, uma penthouse em plena Avenida da Liberdade, Lisboa, com vistas que me fazem sentir uma rainha num reino que não é meu. A ver as luzes da cidade acenderem-se e o João a preparar-nos um jantar qualquer na cozinha. Uma cena de casal tão banal, tão normal. E, no entanto, a minha vida está longe de ser normal. O meu coração ainda dispara, acreditem ou não, mesmo agora, depois de tudo. Não é o mesmo tipo de pânico de antes. É uma mistura estranha de excitação e um reconhecimento profundo de que cada célula do meu corpo se recalibrou para esta nova realidade. Era para eu ter fugido, sabem? Para ter gritado, para ter me virado e nunca mais olhado para trás. E ainda hoje, algumas manhãs, quando o sol entra por estas janelas enormes, penso: será que devia? Mas depois o João acorda e olha para mim, e esse pensamento desvanece-se como o nevoeiro da manhã. Acho que tudo começou num daqueles dias cinzentos e enervantes de Lisboa, lá no Chiado, onde eu definitivamente não pertencia. O ano passado, ou talvez há dois, a minha memória é um pouco confusa com os prazos. Lembro-me da sensação, isso sim, a da rejeição a que me tinha habituado, a de mais um não da Galeria Fênix a zumbir no meu telemóvel, a de contas que não diminuíam. Estava a caminhar na rua, a cabeça cheia de névoa e de tinta, e não vi. Ou, para ser mais exata, talvez não quisesse ver. O chiar dos pneus no asfalto molhado rasgou o ar da tarde como um tiro. Aquele Mercedes preto apareceu do nada. Ou fui eu que me atirei para o caminho dele. De qualquer das formas, parou a milímetros das minhas pernas, tão perto que senti o calor irradiar da grelha cromada. O meu coração galopava, o corpo em sobressalto, inundado de adrenalina. Mas em vez de recuar de medo, como qualquer pessoa sensata faria, fiz o que sempre faço quando me sinto encurralada. Ataquei. Bati com a palma da mão no capô. O som ecoou entre os edifícios elegantes daquela rua, um lembrete estridente de que eu era um peixe fora de água ali. Estão a gozar comigo? A minha voz saiu mais alta do que pretendia, aguda de fúria. Quase me mataram. A porta do condutor abriu-se. Emergiu um homem com uma graciosidade fluida que sugeria que a violência não lhe era estranha. Era alto, ombros largos, vestido com um fato cinzento carvão que provavelmente custava mais do que a minha renda anual na moraria. Cabelos escuros puxados para trás num rosto que parecia ter sido esculpido em mármore. Tudo ângulos afiados e perfeição fria. Mas foram os seus olhos que me prenderam. Escuros, quase pretos, com uma intensidade predatória que fez algo primordial no meu peito contrair. Olhou para mim como um lobo estudaria uma presa que se aventurou demasiado perto da sua toca. Não com raiva, mas com algo muito mais perigoso. Interessante, disse ele, a voz um murmúrio grave com o mais leve sotaque italiano. Foi a senhora que se meteu no meu caminho. A audácia disto acendeu ainda mais o meu temperamento. No seu caminho? Aproximei-me, erguendo o queixo para encontrar o seu olhar. Ele era pelo menos 15 centímetros mais alto que eu, mas nunca deixei que a altura me intimidasse. Isto é uma passadeira. Os peões têm prioridade. Ou não lhe ensinaram isso quando estava a aprender a conduzir a sua máquina de luxo mortal? Algo brilhou naqueles olhos escuros. Divertimento, talvez, ou um desafio silencioso. Máquina de luxo mortal, repetiu ele, como se estivesse a saborear as palavras. Criativo. Peça desculpa, exigi, cruzando os braços. As minhas calças manchadas de tinta e o casaco de cabedal gasto contrastavam fortemente com a sua riqueza óbvia, mas recusei-me a encolher. Quase me atropelou. O mínimo que pode fazer é fingir que se importa. Ele inclinou ligeiramente a cabeça a estudar-me com aquela intensidade perturbadora. Atrás dele,
Notei outro homem a sair do lado do passageiro, mais alto, mais forte, com a inconfundível postura de um guarda-costas. O meu estômago apertou com o primeiro sussurro de inquietação. Ninguém me fala assim, disse o condutor em voz baixa. Não era uma ameaça, apenas uma afirmação de fato. Então está rodeado de cobardes, respondi, antes que pudesse pensar melhor, ou de bajuladores. Provavelmente ambos. O guarda-costas esticou-se a mão a mover-se em direção ao casaco, mas o condutor ergueu uma mão, parando-o com um gesto tão subtil que mal foi visível. O seu olhar nunca se desviou do meu. Corajosa, murmurou ele, e agora tinha certeza de que era divertimento a curvar-lhe os lábios. Tem uma coragem imprudente. Sabe quem eu sou? Devia. Desafiei, mesmo enquanto o sussurro de inquietação se tornava mais alto. A forma como as pessoas na passadeira nos davam espaço. A forma como a mão do guarda-costas fora para o que era quase certamente uma arma. A forma como este homem se comportava com autoridade absoluta. Deixe-me adivinhar. Algum rico mimado que pensa que o dinheiro o torna intocável? O seu sorriso alargou-se, e era o tipo de sorriso que fazia o meu pulso acelerar com algo que definitivamente não era medo. Perto o suficiente. Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço com a confiança de alguém a quem nunca tinham dito não. Como se chama? Por que razão lhe haveria de dizer? Porque quero saber como a chamar quando pensar em si mais tarde. As palavras foram proferidas tão casualmente, tão factuais, que demorou um momento para a implicação delas me atingir. O calor inundou as minhas bochechas, mas forcei-me a manter o seu olhar. Nos seus sonhos, precisamente. Ele meteu a mão no casaco e eu encolhi-me, mas ele apenas tirou um cartão de visita, preto com letras prateadas. Estendeu-o entre 2 dedos. João Marchetti, quando estiver pronta para pedir desculpa por se meter à frente do meu carro, ligue-me. Quando eu estiver pronta, gaguejei incrédula. É o senhor que precisa de pedir desculpa? Gosto de mulheres ousadas, disse ele, ignorando completamente o meu surto. E a senhora é a mais ousada que encontrei há muito tempo. Isso é raro, valioso. Os seus olhos percorreram-me, demorando-se no meu rosto, no meu cabelo, no meu corpo de uma forma que devia ter me ofendido, mas que, em vez disso, enviou um calafrio indesejado pela minha espinha. Vou vê-la novamente, Ana. G. Como é que sabe o meu nome? Ele acenou com a cabeça em direção à minha mala de carteiro, onde a minha pasta de portfólio estava parcialmente visível. O meu nome impresso na etiqueta. Devia ter mais cuidado com muitas coisas. Ele recuou em direção ao carro, depois parou. A oferta mantém-se. Ligue-me quando estiver pronta. Preferia comer vidro. A sua gargalhada foi baixa, escura, genuinamente divertida. Veremos. Ele deslizou de volta para o Mercedes com a mesma graça predatória. Enquanto o carro arrancava, vislumbrei a matrícula. Nenhuma letra, apenas números. JMM1. Matrículas personalizadas para um homem que claramente achava que era o dono da cidade. Fiquei ali na passadeira. As minhas mãos tremiam ligeiramente da descarga de adrenalina. Olhei para o cartão de visita ainda apertado nos meus dedos. O nome não me dizia nada, mas algo em todo o encontro tinha feito soar todos os alarmes na minha cabeça. Devia ter atirado o cartão para o lixo, devia ter esquecido tudo aquilo. Mas em vez disso, guardei-o no bolso e disse a mim mesma que era apenas para o caso de precisar de o denunciar à polícia por condução perigosa. A mentira tinha um gosto amargo na minha língua. O meu apartamento ficava num 4º andar sem elevador, num bairro que os agentes imobiliários eufemisticamente chamavam de em transição. Tradução: renda barata, se não se importasse com o som ocasional de sirenes e com a mercearia da esquina, que definitivamente lavava dinheiro através do negócio. Vivia ali há 2 anos, desde que me tinha mudado para Lisboa com sonhos de me tornar artista e poupanças suficientes para 6 meses. Isso foi há 30 meses.
A rejeição da Galeria Fênix tinha sido a minha 14ª este ano. As minhas pinturas eram demasiado escuras, demasiado confrontacionais, demasiado cruas. Tradução. Deixavam os colecionadores ricos desconfortáveis. Aparentemente, a arte devia ser bonita e despretensiosa. Algo para combinar com o sofá. Larguei as chaves na pequena bancada da cozinha e peguei no telemóvel, a procurar na lista de contatos o número da minha melhor amiga, a Sara. Ela atendeu ao segundo toque. Por favor, diz-me que tiveste boas notícias da Fênix, disse ela como forma de saudação. Disseram que o meu trabalho era demasiado visceral para a estética atual deles. Respondi, enquanto me livrava dos sapatos e me afundava no meu sofá puído, que é código para ninguém quer pendurar pinturas sobre raiva e trauma femininos na sua sala de estar minimalista. Que se lixem, disse Sara. O teu trabalho é brilhante. Brilhantismo não paga a renda. Esfreguei as têmporas, sentindo o início de uma dor de cabeça. Tenho mais 3 semanas antes de ficar oficialmente sem dinheiro. E aquela posição de professora no centro comunitário. 200 euros por mês mal cobre as despesas. Olhei para a mancha de água no meu teto, que parecia vagamente uma nuvem em forma de cogumelo. Estou a ficar sem opções, Sara. Podia sempre ligar aos teus pais e ouvir a minha mãe dizer eu avisei pela 1000ª vez. Prefiro morrer à fome. Era apenas meio a sério. A minha mãe tinha sido contra a minha mudança para Lisboa desde o início. Convencida de que eu estava a desperdiçar o meu potencial em fantasias impraticáveis. Quando me recusei a voltar para casa após o primeiro ano, ela deixou de oferecer ajuda. O orgulho aparentemente corria na família. Algo vai aparecer, disse Sara com otimismo forçado. Sempre aparece. Mas enquanto desligava e olhava para o meu frigorífico vazio, perguntava-me quanto tempo mais isso seria verdade. Tinha 26 anos, trabalhava em 3 empregos a tempo parcial que mal me mantinham alojada e alimentada, a ver os meus sonhos afastarem-se cada vez mais a cada carta de rejeição. Talvez a minha mãe tivesse razão. O pensamento fazia-me querer gritar. Em vez disso, tirei o meu caderno de esboços e perdi-me a desenhar, a única coisa que realmente acalmava o barulho na minha cabeça. O meu carvão movia-se pela página em traços zangados, criando sombras e ângulos que se uniam num rosto que eu não tinha decidido conscientemente desenhar. Olhos escuros, queixo forte, um sorriso que prometia perigo. Olhei para o esboço do João Marchetti e senti algo retorcer-se no meu peito. Irritação, obviamente. E talvez um pouco de curiosidade sobre por que é que um homem que claramente podia ter qualquer mulher que quisesse me tinha olhado, com as minhas roupas de segunda mão e dedos manchados de tinta, como se eu fosse algo precioso. O meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Olá, Ana! Aquela voz, escura e suave como uísque caro. Fico contente por ter mantido o meu cartão perto o suficiente para ver o meu número. O meu coração acelerou. Eu não liguei. Não, eu liguei-lhe. Pensou que não encontraria o seu número? Está listada na lista telefônica para aquele prédio na Rua 47, 4º andar, se não me engano. O gelo inundou as minhas veias. Andou a seguir-me? Estive a certificar-me de que chegava a casa em segurança depois do nosso encontro. A cidade pode ser perigosa, especialmente para mulheres ousadas que não olham por onde andam. Isso chama-se perseguição. Isso chama-se interesse. Uma pausa. Jante comigo esta noite. A audácia pura deixou-me momentaneamente sem fala. Quase me atropelou, recusou-se a pedir desculpa, perseguiu-me até ao meu apartamento. E agora pensa que vou jantar consigo? Sim. A única palavra proferida com tal confiança absoluta devia ter me enfurecido. Em vez disso, algo no meu corpo traidor respondeu com um calor que se instalou na minha barriga. É um louco, consegui dizer. Prefiro determinado. Às 8.
Envie um carro. Eu não vou a lado nenhum consigo. Porque tem medo de mim? A sua voz baixou mais íntima. Ou porque tem medo do que sentiu quando me aproximei de si? A minha respiração ficou presa. É um delirante. Sou? O divertimento voltou. Diga-me que o seu coração não acelerou quando me aproximei de si. Diga-me que não o sentiu também. Essa atração, esse reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que somos iguais, a senhora e eu. Pessoas que não se dobram. Pessoas que preferem arder a quebrar. Uma batida de silêncio. Às 8, Ana. O carro estará à sua espera, quer entre nele ou não. Mas acho que vai entrar. Por que razão o faria? Porque está curiosa. Porque sentiu isso também. E porque a sua voz passou de suave a algo mais afiado, mais perigoso. Não acho que seja o tipo de mulher que foge das coisas que a assustam. Desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali no meu pequeno apartamento, o telemóvel apertado na mão, o coração a bater. Cada parte racional do meu cérebro gritava que aquilo era loucura, que entrar num carro com um estranho que tinha descoberto o meu número de telefone e morada era estupidez de livro. Mas uma voz mais pequena e mais calma sussurrou outra coisa. Quando foi a última vez que algo interessante me aconteceu? Quando foi a última vez que alguém me olhou como João Marchetti tinha? Quando foi a última vez que senti algo além da exaustão moedora da sobrevivência? Olhei para as horas. 19h15. Tinha 45 minutos para decidir se era corajosa ou apenas imprudente o suficiente para descobrir o que aconteceria se dissesse sim a um homem que me olhava como se eu fosse algo digno de ser reclamado. Às 19h58, estava à minha janela a observar um elegante sedã preto estacionar no passeio. Não o Mercedes de antes, mas algo igualmente caro. Um motorista saiu, olhou para o meu prédio e consultou o relógio. Tinha mudado 3 vezes de roupa, optando por calças pretas, uma blusa de seda que encontrei numa loja vintage e o meu único par de saltos altos que não estavam riscados além do reconhecimento. Tinha dito a mim mesma que ia apenas ver que tipo de restaurante um homem como João Marchetti escolhia, que satisfaria a minha curiosidade e depois iria embora. As mentiras que contamos a nós próprios. O motorista chamava-se Marco, e ele abriu a porta do carro com a eficiência praticada de quem já fizera aquilo 1000 vezes. Não disse nada além de uma saudação educada, o que apreciei. Não tinha a certeza se conseguiria conversar quando os meus nervos pareciam fios elétricos. O restaurante ficava numa parte da cidade onde nunca tinha estado, onde os edifícios brilhavam com dinheiro antigo e porteiros guardavam a entrada como sentinelas. Paramos numa entrada discreta sem placa, apenas uma única palavra gravada em latão. Imper. Marco abriu a minha porta. O Sr. Marchetti está à sua espera no andar de cima. Claro que havia um andar de cima. Claro que aquele lugar era exclusivo o suficiente para ter andares privados. O interior era todo de madeira escura e iluminação suave. O tipo de elegância discreta que gritava riqueza. Uma anfitriã num vestido de grife levou-me a um elevador privado que abriu diretamente para o que só poderia ser descrito como uma sala de jantar na penthouse. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista da cidade. Uma única mesa estava posta com cristal e louça fina, e de pé junto às janelas, com as luzes cintilantes ao fundo, estava João Marchetti. Ele tinha mudado para um fato diferente. Este azul escuro que enfatizava a largura dos seus ombros. O cabelo estava ligeiramente úmido, como se tivesse tomado duche recentemente. Quando se virou e me viu, algo quente e possessivo cintilou no seu rosto. Veio, disse ele a mover-se na minha direção com aquela graça predatória. Estou curiosa para saber que tipo de homem persegue uma mulher e depois espera que ela jante com ele. O tipo que consegue o que quer. Ele fez um gesto para a mesa. Por favor, sente-se. Devia ter saído.
Devia ter lhe dito exatamente o que podia fazer com a sua presunção e a sua sala de jantar privada e o seu olhar penetrante. Em vez disso, dei por mim a mover-me para a cadeira que ele me puxou. A sua mão roçou o meu ombro quando me sentei, um toque tão breve que poderia ter sido acidental, mas a eletricidade que me percorreu disse o contrário. Vinho. Ele serviu sem esperar pela minha resposta. Algo tinto que provavelmente custava mais do que a minha renda mensal. Não concordei em ficar, salientei. E, no entanto, aqui está. Ele sentou-se na cadeira à minha frente, os seus olhos escuros nunca se desviaram dos meus. Fale-me sobre a sua arte. A pergunta apanhou-me de surpresa. Como é que sabe que sou artista? A sua pasta de portfólio, a tinta debaixo das suas unhas que tentou esfregar, mas não conseguiu limpar completamente. O seu olhar desceu para as minhas mãos e eu resisti à vontade de as esconder. A forma como vê o mundo está em tudo o que a rodeia. Isso é muito observador para alguém que quase me matou esta tarde. Sou um homem muito observador. Ele recostou-se. A imagem da confiança casual. O que pinta? Coisas que deixam as pessoas desconfortáveis. Bom, a arte deve deixar as pessoas desconfortáveis. Arte confortável é apenas decoração. Ele bebeu o seu vinho. Qual foi a última peça que a deixou desconfortável ao criar? Eu estudei-o tentando perceber o que ele queria. Homens como ele não se importavam realmente com arte. Colecionavam-na como símbolos de status, oportunidades de investimento. Mas a pergunta parecia genuína. Uma série sobre controlo, ouvi-me dizer. Sobre o que acontece quando se dá poder a alguém e eles abusam dele. Algo cintilou nos seus olhos. Experiência pessoal. Toda a arte não é pessoal? Desviei. Sim, mas alguns de nós são melhores a esconder-nos no nosso trabalho do que outros. Ele pousou o copo. Não se esconde, pois não, Ana? Põe tudo cá fora, cru e a sangrar, e desafia as pessoas a desviarem o olhar. A precisão daquela afirmação tirou-me o fôlego. Não sabe nada sobre mim. Sei que tem 26 anos. Sei que se mudou de trás-os-montes para perseguir a arte e que foi rejeitada por todas as grandes galerias da cidade. Sei que trabalha em 3 empregos que mal a mantêm alojada. Sei que não fala com os seus pais há 8 meses. Sei que está a ficar sem tempo e sem opções e que está aterrorizada de que tudo o que sacrificou possa ter sido em vão. O gelo inundou as minhas veias, depois calor, depois fúria. Levantei-me tão abruptamente que a minha cadeira raspou no chão. Investigou-me. Disse-lhe que sou observador. Ele permaneceu sentado, completamente calmo perante a minha raiva. E quando quero algo, aprendo tudo sobre isso. Não sou algo, estalei, e não tinha esse direito. A senhora meteu-se no meu caminho esta tarde. Interrompeu ele, a sua voz perigosamente suave. Desafiou-me, falou comigo como ninguém fala há muito tempo. Pensou que eu deixaria passar? Pensou que não precisaria de saber quem era. Então o quê? Mandou-me seguir? Fez uma investigação? Ambos. Ele levantou-se então a mover-se pela mesa na minha direção. Devia ter recuado, mas mantive a minha posição. Precisava de saber se era uma ameaça. Uma ameaça para si? Ri-me o som amargo. Mal consigo pagar a renda. Que possível ameaça poderia eu ser? Ele estava perto agora, perto o suficiente para eu sentir o seu perfume. Algo caro e subtil que me fazia girar a cabeça. O tipo mais perigoso. O tipo que me faz querer coisas que não devia querer. Fazer coisas que não devia fazer. Como perseguir mulheres? Como perseguir uma mulher que não tem nada de que eu possa precisar e tudo em que de repente não consigo parar de pensar? A sua mão levantou-se pairando perto do meu rosto, mas sem tocar. Não faz ideia do que fez. Então ilumine-me, desafiei. Olhou para mim como se eu fosse apenas um homem. Não o meu nome, não a minha reputação, não o meu poder.
Apenas um homem, um idiota que quase a atropelou com o carro. Os cantos da sua boca ergueram-se ligeiramente. Sabe quão raro isso é no meu mundo? O seu mundo? Repeti. O que é exatamente o seu mundo, João? De que não quer saber. Experimente. Ele estudou-me por um longo momento, algo a debater-se nos seus olhos. Depois recuou, criando distância entre nós. Eu dirijo as coisas nesta cidade. Coisas que acontecem na escuridão, onde pessoas como você nunca têm de as ver. Faço os problemas desaparecerem. Garanto que certos negócios prosperam enquanto outros falham. Sou o homem que as pessoas temem e respeitam em igual medida. É um criminoso. Essa é uma palavra tão pedestre. Ele foi até as janelas, a olhar para a cidade estendida abaixo de nós. Sou um facilitador, um protetor, um empresário que opera em mercados que a maioria das pessoas finge que não existem. A máfia. A palavra tinha um gosto perigoso na minha língua. Se quiser ser bruta. Ele olhou para mim. Isso a assusta? Devia ter assustado. Cada parte racional do meu cérebro gritava para eu correr, para me afastar o máximo possível daquele homem. Mas ao olhar para ele ali de pé, silhuetado contra as luzes da cidade, senti algo completamente diferente. Devia? Desafiei. Sim, sem hesitação. Devia estar aterrorizada comigo, Ana. Devia ter atirado o meu cartão para longe. Devia nunca ter entrado naquele carro esta noite. Devia ir embora agora mesmo e nunca mais olhar para trás. Mas não quer que eu o faça. Não. A palavra foi quase um rosnado. Não quero que vá embora. Quero que fique. Quero que jante comigo e me deixe aprender todos os segredos que esconde atrás desse fogo nos seus olhos. Eu quero... Ele parou, a mandíbula cerrada. O quê? Insisti, dando um passo na sua direção. O que quer? Ele virou-se para me encarar completamente, e a fome crua nos seus olhos fez-me prender a respiração. Você. Eu quero-a de formas que são completamente inapropriadas, dado que nos conhecemos há 6 horas. Quero saber o seu gosto, os sons que faz, o que é preciso para fazer render essa vontade de ferro que brande como uma arma. O calor inundou-me, acumulando-se na minha barriga. Isso não vai acontecer. Não vai? Ele aproximou-se, engolindo o espaço entre nós. Então por que ainda está aqui? Por que não se recusou a entrar no carro? Por que me está a olhar agora como se quisesse ou dar-me uma chapada ou beijar-me? E não tem a certeza de qual impulso é mais forte? Porque ele tinha razão. Que Deus me ajude. Ele tinha razão. Isto é loucura, sussurrei. Sim, é perigoso, extremamente. Devia ir embora. Devia. Ele parou a poucos centímetros, perto o suficiente para eu sentir o calor a irradiar do seu corpo. Mas não vai, porque sente isso também, não sente? Esta coisa entre nós, este reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que somos inevitáveis. A sua mão finalmente fez contato, os dedos a deslizarem ao longo do meu queixo com uma gentileza devastadora. Você e eu, Ana, isto ia sempre acontecer desde o momento em que bateu com a mão no meu carro e exigiu um pedido de desculpas. Eu soube-o na altura, e a senhora sabe-o agora. Devia ter discutido, devia tê-lo afastado. Em vez disso, ouvi-me perguntar, é sempre tão arrogante? Só quando tenho certeza. E tem certeza disto? De mim? Mais certeza do que alguma vez tive de alguma coisa. O seu polegar traçou o meu lábio inferior e eu senti o toque em todo o lado. Fique, jante comigo. Deixe-me mostrar-lhe o que é ser desejada por alguém que nunca faz nada pela metade. E depois? A minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Vai esperar que caia na sua cama porque me pagou uma refeição cara? Não espero nada. Os seus olhos prenderam os meus, escuros e intensos. Eu espero, eu quero, mas não tomo o que não é dado livremente, Ana.
Essa é a diferença entre um homem e um monstro. Qual deles é? O seu sorriso foi lento, perigoso, absolutamente devastador. Ambos, dependendo das circunstâncias, mas nunca consigo. Consigo serei apenas um homem, um que a quer desesperadamente e está disposto a lutar por isso. O empregado apareceu com o nosso primeiro prato, perfeitamente sincronizado, ou talvez chamado por algum sinal que eu tinha perdido. Percebi que ainda estava de pé, ainda presa na teia que João Marchetti tinha tecido à minha volta com nada além de palavras e olhares ardentes. Sentei-me. Ele sorriu como se eu lhe tivesse acabado de dar o mundo. E enquanto dava-lhe aquela primeira dentada no prato requintadamente preparado que me tinham servido, perguntei-me no que é que exatamente tinha acabado de concordar. O jantar foi uma revelação, embora não da forma que esperava. O João era inteligente, culto, genuinamente interessado nas minhas opiniões sobre arte e cultura e nas 1000 pequenas coisas que compunham uma vida. Fazia perguntas que me faziam pensar, desafiava as minhas suposições sem ser condescendente e ouvia com uma intensidade que me fazia sentir a única pessoa no mundo. Era inebriante, aterrorizante, completamente viciante. Fale-me sobre a primeira peça que alguma vez vendeu, disse ele enquanto comíamos a sobremesa. Hesitei, insegura de como reagiria à verdade. Mas algo na genuína curiosidade dos seus olhos fez-me responder honestamente. Não vendi nada, quer dizer, 3 anos na cidade e nenhuma única venda. Por quê? Porque não me comprometo, não faço pinturas bonitas para as paredes de pessoas ricas. Não lixei as arestas para tornar o meu trabalho palatável. Empurrei o garfo pelo doce de chocolate no meu prato. Aparentemente, isso torna-me não comercializável. Ou a torna uma artista com integridade num mundo que não valoriza nenhuma das duas coisas. Ele inclinou-se para a frente. Mostre-me o seu trabalho amanhã. Quero ver o que cria que deixa as galerias tão desconfortáveis. Por quê? A suspeita insinuou-se na minha voz. Para poder comprar algo e fazer-me sentir que me está a resgatar, não preciso de caridade. Bom, porque eu não dou caridade. Eu invisto em coisas de valor. Os seus olhos prenderam os meus. E tenho a sensação de que o seu trabalho é extremamente valioso, Ana. Apenas não para as pessoas certas ainda. E o senhor é as pessoas certas? Sou alguém que aprecia coisas que deixam os outros desconfortáveis, que desafiam, que se recusam a ser domadas. Os seus lábios curvaram-se. Parece adequado, não é? Eu queria dizer que não. Queria dizer-lhe que não precisava do seu interesse, nem do seu investimento, nem do jogo que ele estivesse a jogar. Mas a verdade era que eu estava desesperada. 3 semanas até não conseguir pagar a renda. 3 anos de trabalho a acumular pó no meu estúdio, apartamento, porque ninguém o queria ver. Tudo bem, ouvi-me dizer. Amanhã, mas não prometo nada. Nem eu. Mas a satisfação nos seus olhos dizia o contrário. O Marco levou-me a casa pouco antes da meia-noite. O João acompanhou-me até ao carro com a mão nas minhas costas, um toque que parecia possessivo e protetor em igual medida. Envia um carro às 10, disse ele. Posso apanhar o metro? Poderia, mas não o fará, porque quero saber que está segura e o metro às 10 da manhã é tudo menos isso. É muito controlador. Prefiro minucioso. Ele abriu a porta do carro para mim, mas antes que eu pudesse entrar, a sua mão agarrou o meu pulso. Ana. Olhei para ele. Este homem perigoso com os seus fatos feitos à medida e o seu império criminoso e o seu foco devastador. O quê? Obrigado por ter ficado esta noite, por me ter dado uma oportunidade apesar de todas as razões para não o fazer. A sinceridade na sua voz apanhou-me de surpresa. Não me faça arrepender. Vou tentar não o fazer. Ele soltou o meu pulso, os dedos a deslizarem sobre o meu ponto de pulsação. Durma bem. Como se eu fosse capaz de dormir depois de uma noite como esta. O carro chegou às 9h50.
Tinha passado a manhã em pânico, a tentar decidir o que lhe mostrar, o que o faria compreender que o meu trabalho não era apenas decoração. Finalmente decidi-me pela minha série mais recente. 5 pinturas que exploravam dinâmicas de poder, controlo, a linha tênue entre proteção e posse. Olhando para elas agora, perguntei-me se o tinha pintado subconscientemente antes mesmo de o ter conhecido. O carro levou-me a um endereço no Parque das Nações, um centro financeiro. Uma torre reluzente de aço e vidro com Marchetti Industries gravado em letras de platina sobre a entrada. Claro que ele tinha uma fachada de negócios legítimos. Homens como ele sempre tinham. Marco acompanhou-me a um elevador privado que abriu diretamente para um escritório na penthouse que me tirou o fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. O espaço era todo de madeira escura e couro, masculino e poderoso, com obras de arte nas paredes que reconheci como peças originais de artistas que tinha estudado na escola. E de pé junto às janelas, com o telefone encostado ao ouvido, estava o João. Ele falava italiano rapidamente, a voz dura e fria de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Este era o outro lado dele, aquele que geria um império criminoso, aquele que fazia os problemas desaparecerem. Reparou em mim e levantou um dedo. Espere. Eu esperei observando o espaço. Havia uma área de estar com cadeiras de couro que provavelmente custavam mais do que o meu rendimento anual. Um bar abastecido com garrafas de que eu não podia pagar um único copo. E a arte, meu Deus, a arte era deslumbrante. Peças que desafiavam e confrontavam e se recusavam a ser ignoradas. Ele gostava de arte difícil, tal como, aparentemente, gostava de mulheres difíceis. O pensamento fez algo quente desabrochar no meu peito. Me despiasse, disse ele ao telefone, a voz baixando para algo perigoso. Mas se Santoro pensa que pode mover produto pelo meu território sem pagar a sua percentagem, é mais estúpido do que eu pensava. Deixe claro o que acontece às pessoas que desrespeitam os nossos acordos. Quero os seus joelhos, não a sua vida. Ainda! Ele desligou e virou-se para mim, a sua expressão mudando de fúria fria para algo mais quente num instante. Ana, peço desculpa por isso. A fazer alguém pagar as suas dívidas? Tentei manter a voz leve, embora o meu coração estivesse a martelar. Algo parecido. Ele aproximou-se de mim, o seu olhar voltando para a pasta que eu tinha trazido. São elas? As pinturas? Sim. De repente, senti-me vulnerável, exposta de uma forma que não tinha antecipado. Talvez isto fosse um erro. Está claramente ocupado. Mostre-mas. Não foi um pedido. Coloquei as telas nos cavaletes que encontrei à espera no seu escritório, obviamente preparados para este fim. À medida que revelava cada uma, observava o rosto do João à espera da sua reação. A primeira peça era uma mulher acorrentada com correntes douradas. A sua expressão não era de medo, mas de desafio. A segunda mostrava 2 figuras presas num abraço que podia ser amor ou violência, a linha deliberadamente esbatida. A terceira retratava um trono feito de promessas quebradas, vazio e à espera. A quarta era a minha favorita, um homem e uma mulher frente a frente num tabuleiro de xadrez, onde as peças eram os seus próprios corações a sangrar para os quadrados. A quinta, quase a tinha deixado para trás. Era a mais crua, a mais pessoal. Uma mulher de pé à beira de um precipício, asas a desdobrarem-se das suas costas, apanhada no momento antes do voo ou da queda. O João ficou diante de cada pintura em silêncio, a sua expressão ilegível. Minutos passaram. A minha ansiedade crescia a cada segundo de silêncio. Finalmente ele falou. Estas são extraordinárias. Está apenas a dizer isso. Eu nunca apenas digo nada. Ele moveu-se para ficar diante da pintura final. A mulher com asas. Esta, fale-me sobre ela. É sobre o momento antes de se fazer uma escolha que muda tudo.
O momento em que ainda se podia voltar para a segurança ou saltar para o desconhecido. O que é que ela escolheu? Ainda não sei. A verdade parecia importante. Pintei-a na semana passada e ainda não sei. Ele virou-se para me olhar, os seus olhos escuros intensos. Eu acho que sabe. Eu acho que escolheu no momento em que entrou no carro ontem à noite. A minha respiração ficou presa. Está a ler demasiado nisso. Estou? Ele aproximou-se, engolindo o espaço entre nós com aquela graça predatória. Pinta o que sente, Ana. O que teme e quer em igual medida. E isto, ele fez um gesto para a pintura, isto é a senhora de pé nesse precipício, a perguntar-se se eu sou a queda ou o voo. Isso é... Comecei a protestar, mas as palavras morreram quando ele parou a poucos centímetros. Qual deles sou eu? A sua voz era baixa, íntima. A sua destruição ou a sua libertação? Ainda não sei. Então deixe-me mostrar-lhe. A sua mão subiu para acariciar o meu rosto, o polegar a acariciar a minha bochecha com uma gentileza devastadora. Deixe-me provar que posso ser ambos, que posso dar-lhe tudo o que precisa e tudo o que tem tido demasiado medo de querer. Isto é loucura, sussurrei. Mal nos conhecemos. Conheço-o o suficiente. Sei que é brilhante e teimosa e tão corajosa que me tira o fôlego. Sei que preferiria morrer à fome a comprometer a sua arte. Sei que me olha como se eu fosse perigoso e não consegue decidir se isso a excita ou a aterroriza. A sua testa quase tocou na minha. Sei que quando a toco, as suas pupilas dilatam e a sua respiração fica presa e se inclina para mim mesmo, enquanto diz a si mesma que não devia. Ele tinha razão. Deus, ele tinha razão em tudo. O que quer de mim? Perguntei, a minha voz quase inaudível. Tudo, sem hesitação. O seu tempo, a sua atenção, a sua confiança. Eventualmente, se a merecer, o seu corpo e o seu coração. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Quero ser aquele que torna o seu mundo maior em vez de mais pequeno, que lhe dá a liberdade de criar sem medo, que a protege de tudo, exceto de mim. Isso não soa a liberdade. Não, concordou ele. Soa a rendição, mas não o tipo que a destrói. O tipo que a torna mais forte, porque já não está a lutar sozinha. Devia tê-lo afastado. Devia ter-lhe dito que estava louco se pensava que palavras bonitas e jantares caros me fariam cair nos seus braços. Em vez disso, dei por mim a perguntar, e se eu disser que sim, se o deixar entrar na minha vida, o que acontece então? Então compro todas estas pinturas, conecto-a com colecionadores que apreciarão o que cria. Garanto que nunca mais terá de escolher entre a sua arte e a sobrevivência. Ele fez uma pausa. E em troca, a senhora dá-me o que quero, que é você na minha vida, na minha cama, no meu mundo, não como posse, mas como parceira, como a única pessoa que me vê claramente e me escolhe de qualquer maneira. Isso é muito pedir por algumas ligações a galerias. Não estou a oferecer ligações a galerias. A sua voz baixou mais intensa. Estou a oferecer tudo, Ana. A minha proteção, os meus recursos, a minha devoção, tudo o que tenho e tudo o que sou. Tudo o que lhe peço é que seja corajosa o suficiente para aceitar. E se eu não conseguir, se não estiver pronta? Então eu espero, simples, absoluto. Eu cortejo-a devidamente. Eu provo ser digno. Mostro-lhe todos os dias que não sou como os homens que a magoaram antes, que a fizeram acreditar que a rendição significava fraqueza. Como é que sabe que alguém me magoou? Porque eu vejo no seu trabalho, na forma como pinta controlo e medo e a necessidade desesperada de ser livre. A sua mão deslizou para o meu cabelo, segurando a minha cabeça com uma ternura surpreendente. Alguém a fez ter medo de querer coisas, de precisar de alguém.
E vou passar o tempo que for preciso a mostrar-lhe que me querer não a vai destruir. É muito confiante. Tenho muita certeza. Ele inclinou-se, os lábios pairando sobre os meus. Diga que sim, Ana. Deixe-me entrar no seu mundo. Deixe-me mostrar-lhe o que é ser acarinhada por alguém que entende que a força não é a ausência de vulnerabilidade, mas a coragem de ser vulnerável com a pessoa certa. A sua proximidade tornava impossível pensar. Eu podia sentir a sua respiração nos meus lábios, cheirar aquele perfume inebriante, sentir o calor a irradiar do seu corpo. Cada terminação nervosa gritava para eu encurtar a distância, para descobrir o seu gosto, para o deixar mostrar-me tudo o que tinha prometido. Mas uma voz pequena e aterrorizada sussurrava que, uma vez que eu dissesse sim, não haveria volta em dar. Preciso de tempo, consegui dizer. Tome-o. Ele recuou ligeiramente, criando um espaço que eu ansiava e lamentava ao mesmo tempo. Mas saiba isto, já decidi, Ana, é minha. A única questão é quando é que o vai aceitar. A possessão na sua voz devia ter me assustado. Em vez disso, enviou calor a inundar o meu sistema de uma forma que era absolutamente perigosa. Devia ir, disse eu, embora não fizesse nenhum movimento em direção à porta. Devia, concordou ele, embora a sua mão permanecesse no meu cabelo. Mas não vai, porque quer saber o que acontece a seguir, o que farei, até onde irei para provar que digo a verdade em cada palavra. Ele estava a ler-me demasiado facilmente, a ver demasiado claramente. Era perturbador e emocionante em igual medida. Um jantar, ouvi-me dizer, mais uma oportunidade para provar que não é apenas mais um homem rico com um complexo de Salvador. O seu sorriso foi lento, vitorioso. Feito. Amanhã à noite, Ana. O quê? Vista algo em que se sinta poderosa, porque vou apresentá-la ao meu mundo e quero que todos vejam exatamente o que é para mim. E o que é isso? Minha. A palavra pairava entre nós, carregada de promessa e ameaça em igual medida. E enquanto finalmente me obrigava a sair do seu escritório, as minhas pinturas ainda dispostas como oferendas nos seus cavaletes, perguntei-me se tinha acabado de concordar com algo maravilhoso ou terrível. Provavelmente ambos. O vestido chegou ao meu apartamento na tarde seguinte, entregue por uma mulher num fato impecável, que se apresentou como Sofia, a assistente do João. Carregava um saco de vestuário e uma caixa mais pequena, ambos marcados com o logótipo de um designer que eu só tinha visto em revistas de moda. O Sr. Marchetti pensou que poderia apreciar algumas opções para esta noite, disse Sofia, o seu sorriso profissional nunca vacilando. Ele foi muito específico quanto ao estilo, poderoso, mas não ostensivo, elegante, mas não delicado. Devia ter recusado, devia ter mandado tudo de volta com uma mensagem de que eu podia vestir-me sozinha. Mas a curiosidade venceu, e quando a Sofia saiu, abri o fecho do saco. O vestido era deslumbrante, de seda verde esmeralda profunda, que complementaria o meu cabelo escuro e a minha pele pálida. O corte era sofisticado, com gola alta, mas umas costas abertas que desciam perigosamente. Abraçaria as minhas curvas, permitindo movimento, fazendo-me sentir como uma arma envolta em seda. Ele tinha escolhido perfeitamente. Odiava que ele já me conhecesse tão bem. A caixa mais pequena continha sapatos, delicados saltos pretos com detalhes em esmeralda e um simples colar de ouro branco e diamantes que era, de alguma forma, mais devastador na sua simplicidade do que algo ostensivo teria sido. Havia uma nota com a sua caligrafia, traços fortes e decisivos que combinavam com tudo o resto sobre ele. Ficaria deslumbrante em qualquer coisa, mas queria que se sentisse tão poderosa quanto é. J. Fiquei ali no meu pequeno apartamento, rodeada pela evidência da sua riqueza e poder e atenção devastadora aos detalhes, e senti algo dentro de mim mudar. Isto já não era apenas atração ou curiosidade. Isto era algo mais profundo,
mais perigoso. Esta era a beira do precipício, e eu já me inclinava para a queda. Marco chegou às 19h30. A viagem levou-nos a uma parte da cidade onde nunca tinha estado, onde o dinheiro antigo vivia atrás de portões de ferro e sebes bem aparadas. Paramos em frente a uma mansão que parecia ter sido transportada de uma propriedade europeia, toda de pedra e vidro com luzes quentes a brilhar no crepúsculo. O Sr. Marchetti está a organizar uma pequena reunião esta noite, disse Marco, enquanto abria a minha porta. Associados e as suas esposas. Ele quer apresentá-la. O meu estômago apertou com nervosismo. Que tipo de associados? A expressão do Marco permaneceu neutra. O tipo que respeita o poder e a lealdade acima de tudo. Tradução: criminosos. Eu estava prestes a ser apresentada ao mundo do João. O lado sombrio onde ele governava. O interior da casa era deslumbrante. Chão de mármore, lustres de cristal, obras de arte que pertenciam a museus e, por todo o lado, pessoas. Homens em fatos caros, com olhos duros, e mulheres bonitas que usavam os seus vestidos de grife como armadura. O João encontrou-me no momento em que entrei, como se estivesse à espera. Atravessou a sala com aquela graça predatória, os seus olhos escuros a percorrerem-me de uma forma que fazia o calor puxar baixo na minha barriga. Ana, ele suspirou, pegando na minha mão e levando-a aos seus lábios. Está deslumbrante. Escolheu bem, consegui dizer, hiperconsciente dos olhos que nos observavam. Escolhi o que a faria sentir invencível. Ele enfiou a minha mão no seu braço, ancorando-me ao seu lado. Venha, há pessoas que quero que conheça. A hora seguinte foi um turbilhão de apresentações. Antônio Ricardo, que controlava a zona ribeirinha, a sua esposa Gabriela, cujo sorriso nunca chegava realmente aos olhos. Marco Santoro, o homem que João tinha ameaçado ao telefone, agora deferente e educado. Vicente Delgado, cuja reputação de violência o precedia, mas que me beijou a mão com cortesia de velho mundo. Todos me trataram com respeito, mas eu via a calculadora nos seus olhos. Quem era eu? Por que razão o João me tinha trazido aqui? O que é que isso significava? Estão a perguntar-se se é temporária ou permanente. O João murmurou no meu ouvido enquanto nos movíamos pela multidão. Se é apenas mais uma mulher ou algo mais. O que devo dizer-lhes? Nada. Deixe-os a pensar. A sua mão na minha cintura apertou possessivamente. Embora eu deixe bem claro em breve. O jantar foi servido numa sala de jantar formal com capacidade para 30 pessoas. O João tinha-me ao seu lado na cabeceira da mesa, uma posição que não passou despercebida a ninguém. Este era o lugar de honra reservado para alguém significativo. Eu estava a ser publicamente reclamada, e todos sabiam disso. Diga-me, Ana, disse Gabriela do outro lado da mesa, a sua voz a fazer-se ouvir num silêncio da conversa. O que faz? Sou artista. Que lindo. Que meio. Pintura, principalmente a óleo. E já expôs em algum lugar? A pergunta foi casual, mas ouvi o julgamento subjacente. Seria eu bem-sucedida o suficiente para estar ali? Ainda não, disse eu, recusando-me a sentir-me envergonhada. Ainda estou a construir o meu portfólio. O trabalho da Ana é extraordinário, João interveio suavemente. Cru, poderoso, intransigente. Exatamente o tipo de arte que definirá a próxima geração. Já viu? Perguntou Antônio Ricardo, o interesse a aguçar o seu olhar. Ontem, cada peça desafiou-me, fez-me pensar, fez-me sentir. Isso é raro. A mão do João encontrou a minha debaixo da mesa, apertando gentilmente. Comprei a série inteira. Virei-me para o encarar. O quê? Comprei todas as 5 pinturas. Serão exibidas na minha coleção particular. Os seus olhos prenderam os meus. Disse-lhe que invisto em coisas de valor. Não me disse que já tinha decidido. Decidi no momento em que as vi. O seu polegar acariciou os meus nós dos dedos.
assim como decidi sobre você. O calor inundou as minhas bochechas. A intimidade da conversa a acontecer na frente de todas aquelas pessoas devia ter me envergonhado. Em vez disso, sentia-me como uma armadura, como se o João estivesse a mostrar a todos exatamente o que eu significava para ele. Depois do jantar, a festa mudou-se para uma biblioteca que parecia pertencer a um castelo. Livros encadernados em couro revestiam prateleiras do chão ao teto. Uma lareira crepitava com chamas reais. E um bar servia bebidas que provavelmente custavam mais por copo do que eu ganhava numa semana. Está a causar uma boa impressão, disse uma mulher ao meu lado. Era mais velha, talvez uns 50 anos, com olhos perspicazes e uma postura elegante. Sou Lúcia Marchetti, tia do João. Ana, apertei a sua mão. É um prazer conhecê-la. É? Ela estudou-me com uma intensidade perturbadora. A maioria das mulheres que conhecem a família estão ou aterrorizadas ou a calcular. A senhora não parece nenhuma das duas. Devia estar? Isso depende se é séria em relação ao meu sobrinho ou se está apenas a desfrutar das regalias, sem julgamentos, apenas curiosidade. Ele não traz mulheres para casa, Ana. Nunca. Nos 15 anos desde que o pai morreu e ele assumiu os negócios da família, é a primeira mulher a sentar-se à sua direita no jantar, a primeira a ser apresentada aos associados, a primeira a importar. O meu coração martelava. Mal nos conhecemos. E, no entanto, ele olha para si como se fosse a resposta a uma pergunta que ele faz a vida toda. Lúcia sorriu, algo quase triste nisso. Tenha cuidado, minha querida. Os homens Marchetti amam com uma intensidade que pode consumir. Uma vez que o João decida que é sua, ele não a vai largar, custe o que custar. Antes que eu pudesse responder, o João apareceu ao meu lado. Lúcia, espero que não esteja a assustar a Ana. Apenas a certificar-me de que ela compreende no que se está a meter. Lúcia deu-lhe um tapinha afetuoso na bochecha. Seja bom para esta, João. Ela é diferente. Eu sei. O seu braço deslizou pela minha cintura, puxando-me contra o seu lado. É por isso que não a vou deixar ir. Enquanto Lúcia se afastava, olhei para ele. Disse-me que me daria tempo. Estou a dar-lhe tempo. Tempo para ajustar, para compreender, para aceitar o que já é verdade. A sua mão apertava possessivamente a minha zona lombar. Mas não estou a fingir que sou paciente, Ana. Eu quero-a e todos aqui agora sabem disso. Isto está a acontecer muito depressa. Sim, sem desculpas. Mas diga-me honestamente, parece errado? Eu queria dizer que sim. Queria dizer-lhe que aquilo era insano e imprudente e que se movia a um ritmo que me aterrorizava. Mas a verdade era que ali nos seus braços, rodeada pelo seu mundo, sentia algo que não sentia há anos. Segurança, ser vista, ser querida por ser exatamente quem eu era. Não, admiti em voz baixa. Não me parece errado. Parece inevitável. O seu sorriso foi lento, vitorioso. Bom, porque há algo que preciso de lhe mostrar. Ele levou-me pela casa até uma ala que eu ainda não tinha visto. Subimos uma escadaria privada para o terceiro andar, onde ele abriu uma porta e acendeu as luzes. Arfei. Era um estúdio. Um estúdio enorme, deslumbrante, com janelas viradas para norte que captariam uma luz natural perfeita. Cavaletes estavam prontos. Materiais forravam prateleiras. Um espaço de trabalho que era claramente projetado por alguém que entendia o que um artista precisava. Mandei prepará-lo hoje, disse João por trás de mim. Depois de ver o seu trabalho, depois de compreender o que cria, soube que precisava de um espaço adequado. Este é seu, Ana. Use-o como quiser. Crie o que precisar de criar. Sem expectativas, sem requisitos, apenas espaço para ser a artista que é. Virei-me para o encarar, as lágrimas a picarem meus olhos. Por que está a fazer isto? Não porque mereça, porque o seu talento não devia ser sufocado pelas circunstâncias.
Ele aproximou-se, segurando o meu rosto entre as mãos. Porque quero ser a pessoa que torna o seu mundo maior, não mais pequeno, que lhe dá liberdade em vez de atirar. Isto é demasiado. Não é nem de perto o suficiente. O seu polegar afastou uma lágrima que tinha escorrido. Deixe-me dar-lhe isto, Ana. Deixe-me dar-lhe tudo. Tudo o que lhe peço é que me deixe entrar. Que confie em mim o suficiente para tentar. Olhei para os seus olhos escuros e vi uma honestidade crua ali. Seja o que fosse João Marchetti, criminoso, perigoso, possessivo, ele era também isto. Um homem que via o que eu precisava e o fornecia sem amarras, sem expectativas. Ok, sussurrei. Ok, vou tentar. Vou deixá-lo entrar. Vou ver onde isto vai dar. Coloquei as minhas mãos sobre as dele. Mas preciso que seja honesto comigo sobre tudo. Sobre quem é e o que faz. Sem mais segredos. Algo mudou na sua expressão. Tudo. Tudo o que importa. Tudo o que me poderia magoar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, a mandíbula a apertar-se. Depois acenou com a cabeça. Tudo bem, mas não aqui. Não esta noite. Esta noite só quero estar consigo sem a escuridão a esgueirar-se. Amanhã, então. Amanhã, concordou ele. Depois beijou-me. Não foi nada como eu esperava. Não exigente ou forçado, mas dolorosamente gentil. Os seus lábios moveram-se sobre os meus com uma reverência que me roubou a respiração. As suas mãos seguravam o meu rosto como se eu fosse algo precioso. Ele beijou-me como se eu importasse, como se eu valesse a pena ser saboreada. Quando ele finalmente se afastou, ambos respirávamos ofegantemente. Andava a querer fazer isso desde que bateu com a mão no meu carro, admitiu ele. Devia ter começado por aí, em vez de me perseguir. A sua gargalhada foi quente e genuína. Vou lembrar-me disso para a próxima. Não haverá próxima vez. Não, concordou ele, puxando-me para mais perto. Não vai haver. Agora é minha, Ana. E eu não largo o que é meu. A possessão na sua voz devia ter me assustado. Em vez disso, fez-me sentir invencível porque pela primeira vez na minha vida eu estava a escolher a queda e João Marchetti estaria lá para me apanhar. Na manhã seguinte, acordei na cama do João. Nada tinha acontecido além de beijos que me tinham deixado sem fôlego e dorida. Mas ele tinha recusado deixar-me ir. Fique, ele murmurava contra os meus lábios. Quero acordar consigo aqui. E eu tinha ficado. E agora, na luz matinal que entrava pelas janelas do chão ao teto, observei-o dormir. Ele parecia mais jovem assim, as arestas duras suavizadas pelo descanso. O seu cabelo escuro estava despenteado pelos meus dedos a passarem por ele durante aqueles beijos intermináveis. A sua mandíbula, que ele rapava 2 vezes por dia, mostrava a sombra da barba por fazer. Ele era lindo e perigoso e meu. O pensamento devia ter me aterrorizado. Em vez disso, sentia-me como se tivesse chegado a casa. Os seus olhos abriram-se, focando-se em mim imediatamente. Está no olhar. Vale a pena olhar. Um sorriso lento curvou os seus lábios. Cuidado. Elogios assim vão me subir a cabeça. O seu ego não precisa de ajuda. Não, concordou ele, estendendo a mão para mim e puxando-me para o seu peito. Mas gosto de ouvir da sua boca na mesma. Acomodei-me ao seu calor, a minha cabeça aninhada sob o seu queixo. Esta intimidade casual parecia natural de uma forma que nada na minha vida jamais fora, como se estivéssemos a fazer aquilo há anos em vez de dias. Prometeu honestidade hoje. Lembrei-lhe. O seu corpo tensionou ligeiramente. Prometi. Então diga-me tudo. O que realmente faz? Por que razão as pessoas o temem? No que me estou a meter ao estar consigo? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele podia recusar. Depois suspirou, os braços a apertarem-me. A minha família tem estado no crime organizado há 4 gerações. Começou com o meu bisavô,
que veio da Sicília sem nada e construiu um império através de proteção, jogo, contrabando. Cada geração expandiu, legitimou algumas operações enquanto mantinha outras nas sombras. O que controla agora? Os portos, metade da construção na cidade, vários casinos e clubes noturnos, serviços de proteção para negócios que querem operar sem interferência de outras famílias. Ele fez uma pausa. E algumas coisas sobre as quais não lhe vou falar, porque saber torná-la-ia cúmplice. Drogas. Não mexo em narcóticos. Demasiados danos colaterais. Mas trato de armas, informações, influência. A sua voz era factual, como se estivesse a discutir um negócio normal. Garanto que certos políticos são eleitos. Faço problemas desaparecerem para pessoas que podem pagar os meus serviços. Mantenho a paz entre famílias por quaisquer meios necessários. Violência quando necessário. Sim, devia ter ficado horrorizada. Devia ter me afastado dele imediatamente. Mas ali deitada nos seus braços, descobri que não conseguia sentir a indignação. Talvez porque tinha crescido a ver pessoas com poder legítimo a abusar ilegalmente. Pelo menos o João era honesto sobre o que era. Já matou alguém? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Sim. A resposta simples enviou um calafrio pelo meu corpo. Por quê? Porque ameaçaram o que era meu. Porque quebraram acordos que impedem esta cidade de cair em guerra. Porque, às vezes, a violência é a única linguagem que certas pessoas entendem. A sua mão acariciou as minhas costas. Isso a assusta? Devia, mas não assusta. Não sei. Afastei-me para o olhar. Devia estar a fugir de si neste momento. Devia estar aterrorizada com o que é capaz de fazer. Mas tudo o que consigo pensar é que tem sido apenas gentil comigo. Que me deu mais liberdade em 3 dias do que tive em 3 anos. Que me olha como se eu fosse preciosa. É preciosa. Para mim é tudo. Mal me conhece. Conheço o suficiente. A sua mão acariciou o meu rosto. Sei que é corajosa o suficiente para me desafiar. Forte o suficiente para ver o que sou e não recuar. Talentosa o suficiente para merecer todas as oportunidades que lhe posso dar. Isso é o suficiente para eu saber que a quero na minha vida permanentemente. Permanentemente é uma palavra grande. Sou um homem de grandes compromissos. O seu polegar traçou o meu queixo. Não sou de coisas casuais, Ana. Não sou de coisas temporárias. Quando quero algo, reclamo-o completamente e quero-a completamente. E se eu não puder dar-lhe isso? E se eu precisar de tempo para descobrir se consigo viver com o que faz? Então eu dou-lhe tempo, mas não a deixo ir. Os seus olhos eram intensos, inabaláveis. É minha agora. Isso não muda, quer precise de uma semana ou de um ano para o aceitar. Vou esperar, vou provar o meu valor, vou mostrar-lhe todos os dias que vale o risco. Antes que eu pudesse responder, o seu telemóvel vibrou insistentemente na mesa de cabeceira. Ele olhou para ele, a sua expressão a escurecer. O que é? Problema no porto. Preciso de resolver. Ele beijou-me brevemente, completamente. Fique aqui, use o estúdio, explore a casa, relaxe. Volto à tarde. Tenho coisas no meu apartamento. Vou mandar alguém empacotar tudo o que precisar e trazer para cá. João, não vai voltar para lá, Ana. Não quando a posso manter segura aqui. A sua voz endureceu. Esse apartamento não é seguro. O prédio não tem porteiro. As fechaduras são lixo. E está no 4º andar com uma escada de incêndio que qualquer um poderia subir. Não a terei vulnerável. Viveu lá 2 anos. Isso foi antes de ser minha. Antes que as pessoas pudessem vê-la como uma forma de me atingir. Ele levantou-se já a procurar a roupa. Não estou a perguntar, Ana. Vai ficar aqui onde a posso proteger. A arrogância devia ter me enfurecido. Em vez disso, senti aquele calor agora familiar,
a espalhar-se pelo meu peito. Ele era controlador, sim, mas vinha de uma preocupação genuína, não de uma necessidade de me diminuir. Tudo bem, concedi, mas preciso dos meus materiais de pintura e das minhas roupas e das minhas... Faça uma lista, terei tudo trazido para cá. Ele já estava vestido, parecendo em tudo o homem perigoso em quem eu tinha decidido confiar. Inclinou-se, beijando-me mais uma vez. Esteja aqui quando eu voltar. Para onde mais iria? Para lugar nenhum. O seu sorriso era possessivo, porque é minha. Depois que ele saiu, explorei a mansão apropriadamente. Era enorme, sala após sala de luxo discreto. Mas foi o estúdio que ele tinha preparado para mim que continuava a atrair-me de volta. Passei horas lá, rodeada por materiais que só tinha sonhado em possuir, a olhar para telas em branco e a tentar processar tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 dias. 3 dias. Era só isso que tinha passado desde que João Marchetti quase me tinha atropelado e virado o meu mundo de cabeça para baixo. Devia ter ficado aterrorizada. Devia ter fugido. Em vez disso, dei por mim a pegar num pincel e a começar a pintar. A imagem que surgiu foi dele. Olhos escuros intensos com desejo e posse. Mandíbula forte e determinada. Mas à sua volta pintei sombras e luz entrelaçadas, representando tudo o que ele era. Perigoso e protetor. Criminoso e carinhoso. Possessivo e libertador. Uma contradição que de alguma forma fazia todo o sentido. Estava tão perdida no trabalho que não o ouvi regressar. Não percebi que ele estava lá até sentir a sua presença atrás de mim. Perto o suficiente para sentir o seu calor, mas sem tocar. É assim que me vê? A sua voz era rouca. Larguei o meu pincel, de repente nervosa. Sim, luz e sombra, ambos. Disse que era um homem e um monstro. Estou a pintar ambos. Ele moveu-se então, os braços a envolverem-me por trás, o queixo a repousar no meu ombro, enquanto ele estudava a pintura. Vê-me claramente, não vê? Tudo o que sou, bom e mal. Isso é um problema? Não. Os seus braços apertaram-se. É tudo. A maioria das pessoas vê o que quer ver ou o que teme. A senhora vê a verdade. E que verdade é essa? Que sou perigoso, mas não para si. Que sou capaz de violência, mas uso-a para proteger, não para destruir sem razão. Que a quero possuir, mas apenas porque a alternativa, existir sem si, é insuportável. Virei-me nos seus braços, olhando para ele. Está a ir muito depressa para alguém que afirma estar a dar-me tempo. Estou a ser honesto. Há uma diferença. A sua mão deslizou para o meu cabelo. Podia mentir, fingir ser paciente, esconder o quão completamente a quero. Mas isso seria desonesto. E a senhora pediu honestidade. Isto é honestidade. Isto sou eu a dizer-lhe que penso em si constantemente, que quero acordar consigo todas as manhãs e adormecer consigo todas as noites, que quero exibi-la ao meu mundo e mantê-la escondida só para mim em igual medida. Que quero tudo, Ana, e acabei de fingir o contrário. E se eu não estiver pronta para tudo? Então eu tomo o que me pode dar e espero pelo resto. A sua testa encostou-se à minha. Mas não a vou deixar ir. Não estou a fingir que isto é casual. Estou a reclamá-la abertamente, publicamente, completamente. E se isso a assusta, bom, tenha medo, seja incerta, mas não fuja. Confie em mim o suficiente para ficar. Por quê? A pergunta irrompeu de mim. Por que eu? Podia ter qualquer um. Alguém do seu mundo que o entenda, que esteja preparado para isso. Não quero ninguém do meu mundo. Quero-a, a mulher que me olhou com fogo em vez de medo, que me desafiou em vez de me lisonjear, que vê exatamente o que sou e é corajosa o suficiente para ficar de qualquer maneira. As suas mãos enquadraram o meu rosto. É real, Ana. Num mundo de artifícios e cálculos, é genuína. E esperei a vida toda por algo real.
As lágrimas picaram os meus olhos. Não sei como fazer isto. Como estar com alguém como você. Então aprenda comigo. Deixe-me ensinar-lhe o meu mundo enquanto me ensina o seu. Vamos resolver isto juntos. Ele beijou-me suavemente. Não estou a pedir perfeição. Estou a pedir confiança, tempo. Uma oportunidade para provar que posso ser o que precisa. E o que preciso? Alguém que a faça sentir segura o suficiente para ser perigosa. Alguém que veja o seu fogo e alimente as chamas em vez de tentar extingui-las. Alguém que a queira exatamente como é, arestas afiadas e tudo. O seu polegar afastou uma lágrima. Alguém que a ame. A minha respiração ficou presa. Amor, conhecemo-nos há 3 dias. O amor não segue horários, Ana. Simplesmente é. Os seus olhos prenderam os meus, escuros e intensos, e absolutamente certos. Eu amo-a. Amei-a desde o momento em que bateu com a mão no meu carro e exigiu um pedido de desculpas. Amei-a mais quando me desafiou ao jantar. Amei-a completamente quando vi as suas pinturas e compreendi a sua alma. Isso não é infatuação ou obsessão. Isto é o reconhecimento de ter encontrado a pessoa que preenche os espaços vazios que não sabia que existiam. Isso não é possível. Diga-me que não o sente também. A sua voz baixou para um sussurro. Diga-me que não fica acordada a pensar em mim. Que o seu coração não acelera quando estou perto. Que não sente esta atração entre nós como gravidade, inevitável e inescapável. Diga-me e eu afasto-me. Dou-lhe espaço, mas não pode, pois não, porque sente-o também. Ele tinha razão. Que Deus me ajude. Ele tinha razão em tudo. Estou aterrorizada, admiti. Bom, esteja aterrorizada. Eu também estou. A sua confissão surpreendeu-me. Estou aterrorizado com o que me faz sentir, com o quão completamente a quero, com o que faço para me manter segura, com a facilidade com que me poderia destruir se quisesse. Ele puxou-me para mais perto, mas estou a escolher ser corajoso, a correr o risco, a dizer a verdade aterrorizante em voz alta. Eu amo a Ana, completamente, irrevogavelmente, para sempre. João não precisa de dizer o mesmo. Não até o sentir, não até ter certeza. Ele beijou-me novamente, mais profundamente desta vez, mais urgente. Só não vá embora. Fique comigo. Deixe-me mostrar-lhe todos os dias o que significa ser amada por alguém que queimaria o mundo antes de deixar alguém magoá-la. E enquanto ele me levava do estúdio para o seu quarto, enquanto me deitava em lençóis de seda e adorava o meu corpo com uma reverência que me roubava a respiração, enquanto murmurava carinhos italianos contra a minha pele e me fazia despedaçar nos seus braços, percebi algo aterrador e maravilhoso. Eu já estava a apaixonar-me por ele também. Momentos como aquele, no estúdio, ou as conversas na cama, fizeram-me pensar muito sobre as minhas escolhas de vida. Tipo, de verdade, quem diria que a minha carreira de artista, que a minha mãe já tinha dado como fantasia impraticável, e os meus colegas da faculdade como demasiado Ed, ia virar assim, de um dia para o outro? O João, ele tinha uma visão do mundo tão pragmática, tão focada no ter o que se quer, que a minha forma de ser, a minha teimosia, a minha arte, encaixava-se ali de uma maneira estranha. Na faculdade, na Escola Superior de Belas Artes, lembro-me de um professor, o professor Santos, que dizia que a arte boa era a arte que te mordia, que não te deixava dormir. E eu pensava, sim, isso é o que eu faço. Mas depois a vida real bateu à porta com contas e rejeições, e a Sara a tentar me convencer a pintar algo mais bonito para o mercado. O João, por outro lado, veio e disse, pinte o que morde, Ana, e eu mostro ao mundo o seu trabalho. Que loucura, não é? Como é que um tipo envolvido em, bem,
Em negócios que a maioria das pessoas finge que não existem, podia ser a única pessoa que via a essência do que eu queria criar. O mundo é mesmo um sítio estranho, ou talvez eu é que nunca o tivesse visto de forma tão clara antes. Era tudo tão rápido, e eu sabia que muita gente me julgaria. Mas afinal, o que é que eles sabiam da minha luta? Nada. 3 semanas depois, estava eu numa galeria na Alfama, a ver colecionadores ricos a examinarem as minhas pinturas. A exposição tinha sido ideia do João, arranjada através de contactos que eu não questionei. Cada peça estava precificada a valores que me faziam girar a cabeça, e já pontinhos vermelhos apareciam ao lado de 3 delas. Vendidas. Parabéns, disse uma mulher ao meu lado. Era elegante, provavelmente na casa dos 50, com o ar de alguém que levava a sério a coleção de arte. O seu trabalho é extraordinário. A forma como captura as dinâmicas de poder é visceral. Obrigada. É autobiográfico? A pintura da mulher com asas, em particular, parece profundamente pessoal. Olhei para a peça em questão. A mulher à beira do precipício, presa entre cair e voar. Eu tinha-a pintado antes de conhecer o João, mas olhando para ela agora, entendia de forma diferente. Era quando a criei, mas a resposta mudou. Ela saltou, ela voou, sorri. Acontece que são a mesma coisa quando se é corajosa o suficiente. A mulher sorriu de volta e avançou para examinar a próxima peça. Senti a presença do João antes do seu braço deslizar pela minha cintura. É um sucesso, murmurou ele ao meu ouvido. Tal como eu sabia que seria. Porque você arranjou, murmurei de volta. Porque tem talento. Eu apenas forneci a plataforma. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Está feliz? Olhei em volta na galeria. Para as minhas pinturas naquelas paredes brancas imaculadas, para as pessoas a prestar atenção ao meu trabalho, a discuti-lo, a valorizá-lo, para os pontos vermelhos a multiplicarem-se, para a vida que eu estava a construir no mundo do João. Sim, admiti, estou feliz, aterrorizada e incerta, e ainda a tentar perceber as coisas, mas feliz. Bom, o seu aperto tornou-se possessivo. Porque tenho algo que preciso de lhe perguntar. O quê? Ele recuou ligeiramente, os seus olhos escuros sérios. Mude-se para cá oficialmente, não apenas a ficar na minha casa, mas a torná-la o nosso lar. O seu estúdio, o seu espaço, a sua vida completamente entrelaçada com a minha. O meu coração gaguejou. João, sei que é rápido, sei que precisa de tempo, mas também sei que quero acordar consigo todas as manhãs, que quero as suas pinturas nas minhas paredes e o seu caos na minha vida ordenada. Que quero tudo, Ana, e já não estou a fingir que sou paciente. Supostamente está a dar-me tempo para ajustar. Dei-lhe 3 semanas. Nesse tempo, pintou 12 novas peças, teve uma exposição, conheceu todos os importantes da minha vida e deixou-me fazer amor consigo mais vezes do que consigo contar. O seu polegar traçou o meu queixo. Quanto tempo mais precisa para saber que isto é real? Não é uma questão de tempo. Esforcei-me por encontrar as palavras. É uma questão de ter certeza, de saber se consigo viver com o que faz, com o perigo, com a consciência constante de que não é apenas um homem, mas um rei num mundo que mal compreendo. E já decidiu? Consegue viver com isso? Pensei nas últimas 3 semanas, em aprender o mundo do João por dentro, em conhecer os seus associados, compreender os códigos pelos quais viviam, ver como ele mantinha a paz através de uma combinação de respeito e medo, em vê-lo ser implacável com os inimigos e terno comigo, em sentir-me mais segura com um criminoso do que alguma vez me tinha sentido com qualquer pessoa legal. Sim, disse finalmente, consigo viver com isso porque eu amo. As palavras pairaram entre nós, carregadas com tudo do que significavam. Os seus olhos escureceram, algo feroz e possessivo a passar pelo seu rosto. Diga isso de novo. Eu amo-o. Mais forte desta vez, mais certa.
Eu amo-o, apesar de todas as razões para não o fazer. Adoro que seja perigoso para todos, exceto para mim. Adoro que veja o meu fogo e alimente as chamas. Adoro que me reclame abertamente e me proteja ferozmente. Eu amo o João Marchetti completamente. Ele beijou-me então, ali mesmo na galeria, com uma dezena de pessoas a assistir. Beijou-me como se eu fosse oxigênio e ele estivesse a afogar-se. Beijou-me com uma paixão que me deixou sem fôlego e agarrada a ele. Quando ele finalmente se afastou, ambos respirávamos ofegantemente. Case-se comigo. Pisquei os olhos. O quê? Case-se comigo. Seja a minha esposa oficialmente, legalmente, de todas as formas que importam. Deixe-me reclamá-la perante Deus e o mundo. As suas mãos enquadraram o meu rosto. Sei que é rápido, sei que é loucura, mas não me importo. Quero-a permanentemente, Ana. Quero-a a usar o meu anel e a ostentar o meu nome, e a saber que é minha para sempre. João, não responda agora. Pense nisso. Leve o tempo que precisar. Ele pressionou um beijo na minha testa. Mas saiba que não estou a perguntar levianamente. Quando digo para sempre, digo a sério. Quando digo minha, digo a sério. Estou a oferecer-lhe tudo o que sou e tudo o que tenho. A única questão é se é corajosa o suficiente para aceitar. Olhei para os seus olhos e vi uma honestidade crua ali. Aquele não era um homem a jogar ou a manipular-me. Aquele era João Marchetti, poderoso e perigoso e absolutamente certo a oferecer-me o seu coração. Pergunte-me novamente amanhã, disse eu, quando tiver tido tempo para processar. Justo. Ele aninhou-me ao seu lado enquanto nos movíamos pela galeria. Mas a minha resposta será a mesma cada vez que adiar. Sim, para sempre. Minha. Na manhã seguinte, acordei envolta nos braços do João. A luz da manhã entrava pelas janelas que davam para a cidade que ele controlava. Ele já estava acordado, a observar-me com aquela intensidade que ainda me fazia o coração acelerar. Pensei na sua proposta, disse eu sem rodeios. E pergunte-me de novo. Os seus olhos procuraram os meus. Tem certeza? Pergunte-me. Ele moveu-se puxando-me para cima dele, para ficarmos frente a frente. Ana quer casar comigo, quer ser a minha esposa, a minha parceira, a minha rainha. Quer deixar-me amá-la pelo resto das nossas vidas e provavelmente por mais tempo? Por que não acho que a morte seja suficiente para me deter? Sorri, as lágrimas a picarem-me os olhos. Sim, 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 vou casar consigo. Serei a sua esposa. Deixá-lo-ei amar-me. Beijei-o suavemente. E amá-lo-ei de volta com a mesma intensidade. Os seus braços esmagaram-me contra ele, o rosto enterrado no meu pescoço. Senti-o tremer ligeiramente e percebi que aquele homem poderoso que comandava um império estava desfeito pela minha aceitação. Minha, sussurrou ele contra a minha pele. Sua, concordei, assim como você é meu, sempre. Ele recuou, os olhos brilhantes. Tenho algo para si. Ele estendeu a mão para a mesa de cabeceira, tirando uma caixa de veludo. Lá dentro estava um anel que me roubou o fôlego, uma esmeralda rodeada de diamantes, a pedra do mesmo verde profundo do vestido que ele tinha escolhido para mim. Era da minha avó, disse ele enquanto o deslizava para o meu dedo. Ela disse-me uma vez para só o dar a uma mulher que me desafiasse, que me tornasse melhor em vez de mais fraco, que visse o homem por baixo do monstro e amasse ambos. Os seus olhos prenderam os meus. Essa é você, Ana. É tudo o que ela esperava que eu encontrasse. Olhei para o anel, depois de volta para ele. Amo-o. Eu amo-a também, mais do que pensei ser possível. Ele puxou-me para um beijo. É minha agora, Ana. Para sempre. Para sempre, concordei. E enquanto ele me amava com o sol da manhã, a pintar-nos a ambos de ouro,
Enquanto ele murmurava promessas contra a minha pele e me fazia despedaçar nos seus braços, percebi algo profundo. Eu tinha me metido no seu caminho por acidente. Tinha-o desafiado sem pensar. Tinha-o deixado perseguir-me sem intenção de ser apanhada. Mas em algum momento, a perseguição tornou-se uma dança. O perigo tornou-se segurança. A posse tornou-se parceria. João Marchetti tinha me reclamado como sua. Sim, mas eu também o tinha reclamado de volta. E nessa reclamação mútua, tínhamos encontrado algo raro e precioso. Amor que não nos diminuía, mas nos tornava maiores. Segurança que vinha de ser completamente vista. Liberdade que vinha de se render a alguém que protegeria essa liberdade ferozmente. No que está a pensar? Perguntou o João, traçando padrões no meu ombro nu. Em como há 3 semanas quase fui atropelada e acabei por encontrar tudo o que não sabia que precisava. O melhor acidente das nossas vidas, disse ele. O seu sorriso foi lento, satisfeito. Embora eu continue a afirmar que se meteu no meu caminho de propósito. Não me meti. Subconscientemente, então. A sua alma reconheceu a minha antes que a sua mente o fizesse. Isso é ridículo. E, no entanto, aqui estamos. Ele puxou-me para mais perto. Noivos, apaixonados, a planear um futuro. Diga-me que isso não é destino. Não consegui, porque ao olhar para ele, para este homem perigoso e lindo que tinha virado o meu mundo de cabeça para baixo, acreditei no destino pela primeira vez na minha vida. Amo-o, disse de novo, porque não conseguia dizê-lo o suficiente. Eu amo-a também. Ele beijou-me suavemente. Minha Ana, ousada, corajosa, linda, minha para sempre, sua para sempre. E hoje, não sei bem, há dias em que sinto uma paz tão profunda, aqui com o João, que me assusta um pouco. Noutros, a mente voa de volta para as minhas preocupações de antes, para a Ana que raspava trocos para o café, e penso, será que troquei uma liberdade por outra? O mundo dele é complexo, e o meu agora também. Nunca nada é completamente certo, não é? O que sei é que, apesar de todo o caos e de todas as perguntas sem resposta, a única coisa de que tenho certeza é disto. O amor dele é real. E o meu também. Não é um final de conto de fadas, talvez, mas é o nosso, com todas as suas sombras e luzes. E isso, para mim, é o suficiente.